Olá, está no ar o Redação Novo Tempo. A gente discute hoje sobre os impactos da maior tragédia do futebol, a queda do avião da Chapecoense. E também como fica Cuba após a morte de Fidel Castro. E entram em pauta também aqui no Redação as polêmicas do pacote anticorrupção. E a legalização do aborto até o 3º mês de gestação. Fique com a gente, o Redação Novo Tempo começa agora. Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente começa o nosso programa para discutir as principais notícias, tudo o que foi destaque nessa semana e, infelizmente, a gente não conversa sobre boas notícias no programa de hoje. Você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo. Você conversa com a gente também pelo Twitter e o Instagram, pelo @ntjornalismo. Vamos lá para os nossos destaques, então, de hoje. Temos dois nesse primeiro... deixa eu falar, né? Oi, Tá tudo bem, Oi, Wagner, Suzane, como é que vai? você vai? Wagner tá apressadinho Já hoje. tá com pressa. E já comecei falando oi para a Suzane, já pode mandar seu abraço. Vou mandar então meu abraço aqui. Hoje vai para o Fábio Fernandes, carinhosamente a gente chama ele de Fabinho, trabalha na CPB, que é a editora Casa Publicadora Brasileira. E para o casal Ronaldo Chaves e Kelly, e também para suas 3 filhas, um grande abraço para vocês. E aí, Leite, tudo bem? Tudo bom? Oi pro pessoal que acompanha a gente no rádio e na televisão. Eu prometo que a partir de hoje eu vou me comportar na minha postura aqui. O pessoal do rádio nem percebe Como assim? Se isso, né? explique. Porque todo mundo fica falando que eu fico muito largado aqui nesse sofá. Esse pessoal fala demais, é que eu me sinto em casa Tô em aqui, casa que ele vai entendeu? deitando. Mas Gente, o pessoal do fica à rádio vontade, não... Ele é um encostou na divã. cabeça aqui, né? O pessoal, eu tô me sentindo a cada avó, né? Mas o pessoal do rádio não consegue ver como eu me sento aqui, mas o pessoal da televisão consegue, então eu prometo que eu mantenho a compostura aqui a partir de hoje. Muito obrigado, viu, De André nada. Leite? Hélio Moura, tudo certo? Tudo certo. Bom, a gente vai conversar daqui a pouco sobre o desastre, né? Como a gente falou aqui na escalada, o maior da história do futebol, que é a queda do avião da Chapecoense. A gente vai conversar sobre esse assunto daqui a pouco, que é realmente o principal assunto dessa semana. E com certeza esse assunto ainda vai invadir a próxima semana, essa discussão ainda vai continuar acontecendo. A gente no programa de hoje também vai falar sobre Fidel Castro, mas vamos começar com 2 destaques importantes aqui nesse bloco. E o seu vem de Brasília, Hélio. Vem de Brasília de novo. A gente falou várias vezes aqui mesmo no Redação e outros produtos do jornalismo da Novo Tempo sobre aquele pacote contra a corrupção que o Ministério Público originalizou, né, e conseguiu o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas populares, levou esse material para a Câmara para poder iniciar uma discussão para criar um projeto de lei. Eram as chamadas 10 medidas contra a corrupção. Ao longo do processo na comissão especial formada na Câmara, chegou a ter 18 medidas, depois reduziu, acabou tendo 12 medidas no total. E aí foi finalmente votado no plenário da Câmara esse pacote de medidas na terça-feira. Depois da tragédia, na calada da noite, todo mundo triste, o pessoal votou, né? Porque achou que ia passar despercebido. E o interessante é que o texto ele foi votado e foi aprovado por 450 votos a favor e só 1 contra. Então foi quase unânime, né? 450 votos a favor, o texto foi votado na íntegra, do jeitinho que saiu da comissão. Aí depois de votado, porque os deputados fizeram ali uma artimanha inteligente, aí eles começaram a apresentar emendas, destaques. Depois de aprovar o texto na íntegra, começaram a apresentar destaques, que são alterações pequenas. E, no fim das contas, eles mudaram foi tudo, praticamente. Das 12 medidas contra a corrupção que chegaram para eles e que eles aprovaram e que antes já tinham concordado na comissão especial em receber esse texto, quando chegou no plenário, depois de tudo isso, eles começaram a mudar e mantiveram só 4 das 12. Que já eram 18 que tinham diminuído para 12. Só para entender, houve essa votação, eles aprovaram, e depois começaram essas pequenas mudanças. Sim.
medidas. Mas aí o que foi votado na calada da noite, como bem disse o Leite, não foi mais pequenas mudanças. Eles retomaram o texto inicial que eles haviam aprovado inicialmente e o mudaram, é isso? É basicamente isso. Então, assim, a princípio disseram, não, a gente concorda com tudo isso. Só esse ponto que não. Ah, mas também tem esse outro ponto aqui. Pequenos e foram, detalhes. ao longo da madrugada, fazendo alterações e aprovando as alterações que eles estavam propondo. E assim, com apoio massivo. Poucos foram os parlamentares que discordaram das mudanças, porque são mudanças que propiciam a continuidade da corrupção. Para ter uma ideia, uma das coisas que eles revogaram, por exemplo, era aquele o teste da fidelidade do servidor público. Havia a previsão, que já tinha sido aceita por eles, para que o Ministério Público, a Polícia Federal, fizesse testes com funcionários públicos. Um teste assim, um agente se passaria por, sei lá, um empreiteiro e ofereceria propina para um funcionário público em troca de um benefício. Se esse funcionário aceitasse a propina nesse que era um teste controlado pela Polícia Federal, ele poderia ser preso, porque isso é evidente que se ocorresse de verdade, ele ia aceitar e ele ia causar prejuízo para os cofres públicos. Derrubaram isso, derrubaram a autorização prevista nesse pacote para, veja que coisa absurda, para que o Poder Judiciário pudesse retomar tudo o que um corrupto tivesse desviado, roubado, e fizesse um sequestro de bens, dos bens físicos e de valores, para que esse criminoso não tivesse acesso a isso mais, inclusive acesso que eles utilizam para pagar os advogados para poder correr atrás de recursos e que nunca acabam, de habeas corpus. Isso também foi derrubado. A questão do habeas corpus também, que havia uma previsibilidade para que o juiz, primeiro, antes de aceitar o habeas corpus, procurasse o procurador, né, fosse com os procuradores e investigadores e perguntar se eu der um habeas corpus, vai atrapalhar a investigação? Era o que estava previsto. Eles derrubaram isso também. Quer dizer, ficou quase nada do que havia sido Agora, combinado. no Senado, a sequência disso, o Renan Calheiros também tentou fazer com que a votação acontecesse mais rápido, mas a coisa não saiu muito do jeito que ele estava imaginando. Mas, e foi patético, né? Não sei quem conseguiu acompanhar, porque assim, ele tentou apressar o máximo possível. A votação acabou, foi na madrugada de terça para quarta, quarta-feira foi encaminhada para o Senado, e no começo da sessão o Renan apresentou um requerimento. Olha, o meu requerimento é que a gente acelere o processo, a gente queime as etapas que são regimentais e a gente já vote agora. E colocou em votação, tem que colocar em votação o requerimento, mas aí o bom senso prevaleceu dessa vez e eles não aceleraram. Então, o projeto vai ter que andar conforme o regimento manda, né? Conforme o protocolo. Vai entrar numa comissão, vai ser discutido de novo. Mas, mesmo assim, é difícil que eles vão acabar revogando tudo que a Câmara derrubou. Até porque, no Senado, igual na Câmara, tem um monte de gente enroscada Hélio, com a Justiça. agora, o que ficou do projeto inicial que havia sido aprovado e depois de todo esse corte das mudanças, o que ficou da primeira aprovação? Ficou da primeira aprovação a previsão de tipificação do Caixa 2 como um crime, e eles realmente cumpriram a palavra de não acrescentar uma emenda que desse perdão para aqueles colegas dele, para políticos que já tivessem feito isso antes de ser tipificado como crime. Ficou uma possibilidade de que autores de ações contra a corrupção, pessoas comuns que denunciem corrupção, recebam uma recompensa de 10% a 20% do que o criminoso tiver que pagar para a justiça. E teve o que causou mais polêmica de tudo isso, foi que além de derrubarem um monte de coisa, eles acrescentaram um trecho para que juízes, magistrados e promotores do Ministério Público sejam enquadrados na lei de responsabilidade. Havia um acordo feito entre os deputados para que isso não entrasse no texto agora, tendo em vista a Operação Lava Jato. Para quê? Para que isso fosse discutido depois como uma lei específica. Esse foi um acordo que eles tomaram. Mas lá na calada da noite, enquanto muita gente criticou isso, como o Leite falou, enquanto estava todo mundo consternado, recebendo as informações da morte, da queda do avião. Então, nesse momento em que as pessoas estavam desviadas desse foco político, aproveitaram e colocaram essa emenda para poder. E, em resumo, o que essa emenda permite? Permite que pessoas investigadas, Renan Calheiros, por exemplo, Eduardo Cunha, que já está preso, e qualquer pessoa investigada na Lava Jato ou em qualquer outra ação, possa acionar a justiça contra aqueles que estão investigando eles. Isso aí levanta uma suspeição.
E aí a investigação muda o foco, né? Então agora vamos ter que investigar essa pessoa que está sendo acusada pelo outro acusado. Pois E isso é. vai diminuindo a força de que confusão. investigação. É. Agora, Eu sabe só o que ia é um negócio interessante? Eu não lembro qual jornalista perguntou para o Renan Calheiros por que estava sendo as coisas feitas com tanta pressa, pressa. uma série de coisas. Será que eles não estavam legislando em causa própria? Uma série de situações. E eu achei interessante, o Renan Calheiros falou assim, pode parecer que a gente está fazendo algo para proteger a gente, mas não é isso. Então, parece assim, sabe quando a mãe fala que vai te dar uma varinhada, e aí você sabe onde está, você descobre, você corre a casa inteira tentando descobrir onde é que está a varinha de marmelo da tua mãe, e aí você some com a varinha. Ela pergunta, quem é que sumiu com essa varinha daqui? Aí a criança fala assim, eu não sei, pode parecer que fui eu, porque eu que vou apanhar depois com essa varinha, mas não sou eu. Então, soa muito assim, sabe? Olha, pode parecer que é a gente, porque isso aqui poderia prejudicar vários de nós aqui, mas não é por conta da gente que a gente está fazendo isso. Fala, Suzane. Não, só ia perguntar para o Hélio se esse tipo de situação ela é permitido de uma maneira assim ética e educada, de que chegue um texto e eles alterem totalmente aquilo que antes já tinha sido discutido, né? Ético Não De é, forma né? não é, alguma né? Quer dizer, do seria. ponto de vista moral, não é. Mais legal isso Mais não. legal é. Agora, ainda mais que, você mesmo falou, né, Hélio? A primeira aprovação do texto, ela foi massiva. E depois, esse segundo momento também foi massivo. Então, como é que a gente consegue entender, Então, né? é assim, né? As coisas em Brasília ocorrem desse jeito, né? A aparência para o povo é uma, mas eles têm os conchavos internos E os ali por interesses fora, próprios. né? Então, a primeira conversa deles sobre o texto não foi ali dentro. Eles se reuniram antes. No dia em que a comissão especial aprovou o texto, na quinta-feira da semana anterior, o presidente Rodrigo Maia se reuniu de madrugada com líderes partidários e outros deputados importantes para conversar sobre o assunto. Não foi aberta à imprensa, eles não falaram sobre o que eles trataram lá. Depois o Rodrigo Maia falou que, não, a gente nem conversou sobre o assunto, não, a gente estava tratando de outros assuntos. Mas é evidente que eles estavam tratando de alguma forma para poder desvirtuar o texto. E lembrando aqui o que o Leite falou do senador, o Rodrigo Maia falou algo parecido, né? Os jornalistas perguntaram, ô Rodrigo Maia, isso aí não é uma forma de vocês estarem se vingando do Ministério Público, já que todos os políticos estão na mira da Lava Jato? Ele falou bem assim, realmente, fica parecendo uma retaliação, mas não é, nós estamos cumprindo o nosso papel de legislar. Olha, Por se favor. tem uma coisa que eu posso dizer que é positivo no meio dessa confusão toda, que é super negativo, é o seguinte ponto. Eles tentaram fazer isso na calada da noite porque a imprensa estava focada no acidente da Sim. Chapecoense. Mas eles não conseguiram ser tão rápidos a ponto de desvirtuar ou de não dar tempo da imprensa falar sobre Passarem isso. desapercebidos. Passarem né? desapercebidos. E aí é aquele negócio, né? Quando tem uma expressão que fala a emenda saiu pior que o soneto, alguma Sim. coisa do tipo, sabe? Então, O quer remendo dizer, saiu pior que o soneto. o remendo saiu pior do que o soneto. Então, quer dizer, olha, eles tentaram fazer uma coisa para se darem bem, mas agora está se voltando contra eles. Sinceramente, a gente espera que isso não vá para frente, né? Aliás, o Ministério Público Federal fez uma coletiva de imprensa, os procuradores da Lava Jato, no dia seguinte à aprovação, e eles fizeram uma ameaça grave, dizendo que se essa lei, principalmente a lei que autoriza que eles sejam acusados pelos investigados, se isso for sancionado pela Presidência da República, eles disseram que vão fazer uma renúncia coletiva das ações que eles têm na Lava Jato. Ou seja, falaram, a gente não tem condição de continuar investigando esses criminosos corruptos se eles puderem ficar nos retaliando. Como é que eu vou conseguir trabalhar se eu vou ficar recebendo processo atrás de processo deles? E é o que vai acontecer, porque o texto da lei é bem vago. Ele só diz que o agente ele pode ser investigado por uma conduta que esteja fora da sintonia com o que ele tem que fazer. Mas isso é subjetivo. Qualquer um pode acusar, como já ocorreu com o juiz Sérgio Moro. O ex-presidente Lula já foi, inclusive, à ONU fazendo acusações contra o juiz Sérgio Moro. Imagina se há uma lei que proteja esse tipo de ação. Isso é fortíssimo. Bom, a gente vai continuar acompanhando o desenvolvimento ainda desse assunto. Agora, Suzane, o seu destaque, o Supremo Tribunal Federal aprova o aborto legalizado a partir de agora, os primeiros 3 meses de gestação, não é isso? É outro assunto muito, muito complexo e às vezes dá até um nó na cabeça da gente tentar entender algumas coisas, né? De um lado o Código Penal, de outro lado a Constituição.
Mas é basicamente isso. De acordo com o que eles alegaram para justificar essa descriminalização do aborto nos primeiros meses de gestação, é que viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, o direito também à autonomia de fazer suas escolhas e o direito à integridade física e psíquica. É claro que isso aconteceu para uma situação específica, que foi em relação àquelas 5 pessoas que estavam presas por terem uma clínica clandestina, né, para a prática de aborto e tudo mais, e o STF, então, entendeu que não era crime e, então, absolveram essas pessoas. Agora, o interessante é que um dos ministros, disse que a criminalização do aborto não é aplicada em países democráticos desenvolvidos como os Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, entre outros. No Brasil, não é visto dessa maneira. Tanto é que a Câmara correu rapidamente para tentar verificar essa situação. É claro que, até estava conversando com o Leite nos bastidores, né, a Câmara não tem como revogar essa decisão do STF. Mas a preocupação que abre é que, como o STF é a instância máxima que a gente tem do Poder Judiciário, pode abrir precedente para outras instâncias ter o mesmo entendimento a respeito da lei em relação a esse assunto. E é claro que o presidente da Câmara sofreu uma pressão, porque tem uma bancada considerável de cristãos. Então, atendendo esse pedido e essa pressão, ele então se mobilizou para tentar ver a situação. E pelo que a gente acompanhou no noticiário, a ideia é o seguinte, que eles corram para alterar, ou então, melhor, endurecer a Constituição em relação a esse tipo de assunto. Porque, o Hélio pode até me ajudar aqui, mas o que ficou claro e evidente é que o STF entendeu. O Código Penal diz que a mulher pode abortar em casos em que ela corre risco, ou que o bebê vai nascer com má formação, ou em caso de estupro. Uma formação cerebral, né, no caso. Exatamente. Anencéfalos. Exatamente. Então, nesses casos, é permitido. Só que eles acharam uma brecha na Constituição, que foi isso que eu acabei de mencionar, a autonomia da mulher sobre o corpo e tudo mais. Então, disse que até os 3 meses, por não ser considerado uma vida, tudo bem o aborto, entendeu? E agora está aí essa confusão, a gente não sabe o que vai acontecer em relação ao que a Câmara vai recorrer para endurecer isso daí diante da Constituição. O que se chama de jurisprudência, né, quando entra aí esse conflito entre Instâncias. entre a Constituição e o Código Penal, enfim. Agora, a gente tem uma pressão muito forte aqui, querendo ou não, de conservadorismo no nosso país em relação à vida. Isso já vem desde os primórdios, né? Desde a Igreja Católica e tudo mais. Então fica difícil realmente a gente ver uma situação talvez tão aberta como tem em outros países, né? Só um ponto dentro disso que a Suzane está falando, exatamente essa questão, né? Eles julgaram um caso específico. Eles não julgaram assim, pode todo mundo. Eles julgaram um caso específico. Então, como ela falou, isso cria uma jurisprudência dentro de uma decisão do maior tribunal do país. E aí, em outras instâncias, podem usar essa decisão do STF como referência para tomar decisões parecidas em outros âmbitos, independentemente em qual instância seja isso. O problema é que essa situação, como a Suzane comentou, meio como a gente diz, meio que cria um Frankenstein jurídico. Por quê? Porque você tem uma determinação específica dizendo no Código Penal o que é crime ou o que não é crime no caso de aborto. Só que aí você encontra uma brecha e você confronta essas duas situações, você pode acabar confundindo legisladores, não, pessoas do judiciário mais para frente. Não é confundindo, mas você causa uma estranheza no que vai ser decidido. Existe uma abertura a uma subjetividade na hora de ter um julgamento e é por desse isso caso, que tem né? essa pressão aí dentro da Câmara, né? Porque se você cria aí alguma situação um pouco mais intensa para que isso não possa ser reinterpretado em situações futuras, é isso que existe uma pressão dentro do legislativo para mudar isso. O tempo está acabando, mas só gostaria de deixar aqui em aberto uma crítica que eu acho interessante em relação ao STF tomar posse de uma atividade que não lhe é competente de maneira primária, que é legislar. E isso o Poder Legislativo deveria fazer. Mas, ao mesmo tempo, não é que ele esteja legislando, mas aplicando a lei. É que ele está reinterpretando a lei, aí ele cria... Só que de uma maneira... Quando ele reinterpreta algo que até então
não havia acontecido, ele acaba legislando de certa forma. Fala, Hélio, antes da gente ir para o Não, intervalo. eu só queria, era isso Era mesmo esse que ela ia ponto. falar, né? A reação inicial da Câmara não foi nem tanto pelo fato de descriminalizar o aborto ou não. Não é uma questão ética mais da Câmara, tem a maior preocupação nisso, de estar vendo o judiciário com uma certa frequência agindo como legislador, o que é a competência, claro, do Poder Legislativo. E é E só uma conversando com pena o que... advogado, ele até comentou isso. O STF está sendo recorrente, como nunca na história do Brasil teve, né, do STF praticar isso daí. Claro que existem situações em que um aborto se faz necessário, isso é uma decisão muitas vezes até médica, né? Mas é complicado a gente interpretar que a partir de 3 meses de gestação não existe vida ainda. Aí abre outra discussão, né? Depois disso, até Enorme. 3 meses não existe vida. Depois disso é que existe vida. Uma interpretação super complicada desse assunto. Bom, a gente tem que fazer uma parada para o intervalo. Na volta, a queda do avião da Chapecoense entra em pauta aqui no Redação. A gente volta em instantes.